Olá, muito bom estar aqui com você para a nossa primeira aula, que é um tema importantíssimo, liderança contemporânea. Eu acho que ele é importante para todas as pessoas. Agora pode ser que você esteja se perguntando, mas por que é importante para todas as pessoas? E se eu não sou um líder? Presta atenção no que eu vou te dizer. Quando você era criança, muitas pessoas tiveram um papel de liderança sobre você. Adultos, parentes, os pais, sobretudo. Aí na idade adulta, o que acontece? Você vai também ser liderado por pessoas que são superiores na hierarquia ou por um líder comunitário, várias pessoas que exercem um papel de liderança. E as coisas trocam de lugar, porque talvez você tenha filhos e tendo filhos você vai exercer uma liderança sobre os seus filhos. E no trabalho, mesmo que você seja um especialista técnico, hoje as coisas estão muito diferentes, porque até mesmo um especialista técnico muitas vezes tem que liderar uma reunião e apresentar de forma persuasiva um projeto. Então é importante para todo mundo, sim. Mas você também pode estar se perguntando, e por que liderança contemporânea? Qual é a diferença? A liderança evoluiu muito, mudou ao longo dos anos. E para ilustrar isso para você, eu vou contar uma história de um brasileiro que fez a diferença como um grande empreendedor, que montou uma empresa na década de 70, uma indústria pequenininha, sabe aquela de fundinho de quintal, mas já com muito carinho, com muita dedicação. E ele, que a gente vai dar um nome aqui fictício para proteger a identidade dele, o Carlos, ele foi evoluindo, foi crescendo, a empresa dele foi ficando maior. De repente ele tinha uma planta de fábrica e estava ali produzindo todos aqueles produtos que eram de higiene pessoal, de beleza. E conforme ele foi crescendo, ele tinha uma segunda planta onde ele fazia as embalagens para os produtos dele. E num momento muito especial, fechou um contrato com uma grande empresa de cosméticos brasileira e deu aquele boom, aquela decolada no negócio, né? O filho dele, o Lucas, ele acompanhou o pai durante todo esse processo e se encantou com a ideia do empreendedorismo. Começou trabalhando bem cedo na empresa, passou por todos os setores, foi fazer administração de empresas. E com certeza isso fez toda a diferença, porque ele obteve conhecimentos que o pai não teve a chance de obter, justamente nesse momento que a empresa estava crescendo, né? Só que eles passaram por um grande desafio, alguns anos depois. Por quê? Porque a empresa começou a sofrer vários processos por assédio moral, por causa do comportamento do pai dele, do Carlos. Não era hora ainda do Carlos ser sucedido, né, do Lucas entrar no lugar do Carlos, mas eles tiveram que fazer isso porque o Carlos não conseguia se controlar e tinha uma maneira de falar com as pessoas que era um pouco grosseira, um pouco bruta. Por quê? Por que o Carlos tinha esse jeito de falar, que não era novidade, se ele tinha a empresa dele desde a década de 70, agora, no fim dos anos 90, início dos anos 2000, eles começam a ter problemas, porque houve uma evolução, uma mudança. O Carlos vem de um estilo de liderança chamado autocrático, onde o líder é autoritário. O Carlos falava grosseiramente, né, brigava com o funcionário, era uma pessoa boa, se sentia responsável por várias famílias que eram sustentadas graças ao negócio que ele criou, mas ao mesmo tempo ele humilhava o funcionário com palavras muito negativas, ou seja, ele vinha de uma escola que nem é liderança, é chefia. Esse estilo de liderança é o mais antigo que existe. Na antiguidade, na verdade, os chefes eram extremamente brutos e muito do trabalho era feito por escravos. Na Idade Média, aqueles senhores feudais, em troca de proteção, colocavam as pessoas para trabalhar como escravos dentro de suas propriedades, dos seus castelos. E depois, com a Revolução Industrial, as coisas começaram a mudar. Primeiro, houve muito problema. Justamente por causa das condições de trabalho terríveis é que começam a surgir as primeiras leis de proteção ao trabalhador. E o valor do ser humano começou a ter um peso muito mais alto e os países livres, democráticos, começaram a mudar o estilo de liderar pessoas e começa a surgir uma liderança mais colaborativa. Era o caso do Lucas, do filho do Carlos, porque ele tinha feito uma universidade, ele estava familiarizado com as novas escolas de liderança e ele tinha essa conduta, esse papel mais colaborativo como líder. Ele veio me procurar e falou dessa dificuldade que eles estavam enfrentando e como ele teve que pedir para o pai dele se tornar só um conselheiro e assumiu a liderança por causa dos processos que eles estavam sofrendo.
O líder autocrático, ele tinha um foco na tarefa. A tarefa tinha que ser executada, bem executada, não importava muito o bem-estar da pessoa. Então o Carlos brigava, gritava com as pessoas, exigia. Já o líder colaborativo, ele tem o foco nas pessoas. É claro que as tarefas, os processos são importantíssimos, mas todos eles são executados por pessoas nas organizações. Na verdade, as organizações são constituídas por pessoas e oferecem serviços para outras pessoas. Então, as organizações, empresas começam a ser vistas como entidades humanas, onde o ser humano está no foco principal. O Lucas, como eu falei, ele já tinha um certo perfil de líder colaborativo, mas ele me chamou para dar um treinamento, para prepará-lo, preparar a empresa inteira, e ele tinha esperança que o pai dele, participando do treinamento, também pudesse conseguir mudar um pouco a conduta dele. E foi um grande sucesso. Por quê? Porque, de repente, esse modelo mais colaborativo, esse modelo muito flexível de liderança foi aplicado na empresa como um todo, acabaram todos os processos de assédio moral, e a gente poderia dizer o seguinte, que se a liderança autocrática tem uma característica de inflexibilidade e rigidez, a liderança colaborativa tem como principal característica uma grande flexibilidade para lidar com pessoas diferentes de maneiras diferentes. Esse treinamento que eu ministrei foi algo excelente, por quê? Porque o Carlos, que vinha de uma série de hábitos constituídos, conseguiu fazer uma mudança de comportamento. Isso é uma grande diferença também entre a liderança autocrática e a colaborativa. Porque os líderes autocráticos do passado acreditavam que você nascia com qualidades de liderança ou não, ou você nasceu para ser líder ou não, se você não tiver aquelas características, você não vai ser. Só que na liderança colaborativa, nós pensamos diferente. Que qualquer pessoa pode desenvolver um conjunto de competências e habilidades que são necessárias para que um líder possa se desenvolver e ser um excelente líder colaborativo. E esse líder colaborativo, ele não tem só como objetivo usar suas competências e ser flexível, se desenvolver, modificar e aprimorar-se. Ele tem também como objetivo desenvolver as pessoas da equipe. O objetivo dele é transformar uma equipe que pode estar disfuncional num time. Pessoas que têm alta confiança umas nas outras, pessoas que têm uma conexão forte também com as outras, que têm um senso de propósito, um grande porquê que as une, um senso de que estão dando uma contribuição forte através do trabalho delas para outras pessoas. Então, o líder colaborativo hoje trouxe para o trabalho um ambiente muito mais agradável, saudável e um senso de contribuição com o mundo e com a sociedade. Foi muito bom estar aqui com você durante essa aula. Espero que você tenha gostado muito, ficado empolgado, empolgada com esse tema e que possa desenvolver as qualidades de um líder, de uma líder colaborativa. Olá, muito bom encontrar você novamente para mais uma aula do curso Liderança Colaborativa. Hoje a gente vai falar sobre flexibilidade. Flexibilidade e os diversos estilos de liderança. Porque se você usa um estilo só de liderança, você se torna um líder limitado que não consegue lidar com todo tipo de pessoas. Eu peguei alguns exemplos aqui que eu preparei para falar sobre isso com você. Olha o primeiro exemplo, tá? Vamos pensar sobre ele. Imagine que tem um cirurgião, que ele é super democrático, é uma pessoa que quer compartilhar com as pessoas da equipe, debater. E você está ali deitado na mesa de cirurgia, e enquanto isso o cirurgião quer debater qual é o melhor procedimento, enquanto a anestesia está ali perdendo o efeito. O que você acha dessa atitude? É uma boa forma de liderar? Não, né? A
Acho que você não quer isso, né? Eu também não ia gostar muito, não. Eu preferia que o cirurgião ali, que é o chefe da cirurgia, tomasse conta do negócio e fizesse acontecer. Porque o estilo de liderança é determinado pelo tipo de tarefa. A tarefa que eles estão executando naquele momento, que tem muita urgência e uma necessidade de precisão grande, tem que ter ali um líder que determina, que ele até parece um pouco mais com um líder autocrático. Ele determina o que será feito, ele controla o processo para que dê certo. Então, uma das coisas que pode afetar como critério a sua flexibilidade na hora de liderar é a própria tarefa que está sendo executada. De acordo com a tarefa, você escolhe um estilo de liderança. Outro fator fundamental é o nível de maturidade das pessoas que estão sendo lideradas. As pessoas devem ser lideradas de maneira diferente, de acordo com o nível de maturidade profissional delas. Tem pessoas que são muito engajadas e especializadas no que fazem. E tem pessoas que são iniciantes, que ainda não estão muito especializadas, que precisam de mais apoio ou que têm baixo engajamento. Você acha que a maneira de liderar essas pessoas é a mesma? Com certeza não, né? Peguei um exemplo aqui para compartilhar com você. Estimular e punir. Vamos pensar num líder que ele acha que esse é o estilo dele. Eu estimulo, dou recompensas, se não faz, eu puno, e é assim que funciona. Imagine então que esse líder está lidando com uma equipe mista, em que tem pessoas ali muito experientes, muito engajadas, e outras pessoas menos. Você não acha que aquelas pessoas são mais experientes e mais engajadas vão achar esquisito esse tipo de liderança? Que o tempo todo está trabalhando só com recompensa e punição? Não vai funcionar direito. Então você precisa também variar seu estilo de liderança de acordo com a maturidade profissional das pessoas que fazem parte de uma equipe. Agora vamos ver um outro exemplo. Imagina que tem um líder que ele fala, não, meu estilo é deixar as pessoas mais livres, gosto de estimular elas a ser criativas, a inventar, a criar coisas. Preparei um exemplo disso aqui. Então vamos imaginar que esse líder gosta de empoderar as pessoas e dar autonomia para elas. Só que uma parte daqueles liderados da equipe se sente perdido com isso, porque eles gostam muito de procedimentos, regras a seguir, e aí ele dá tanta liberdade, eles não sabem o que fazer com aquela liberdade toda e não funcionam bem. O que eu quero dizer com isso é que líderes que não são flexíveis não têm bons resultados. E eles acham que o problema são as pessoas. Eles não estão funcionando bem, tem que trocar de funcionário. Na verdade, ele não está se adaptando à maneira de trabalhar de cada pessoa. Então você precisa também se adaptar às preferências do funcionário, à maneira de funcionar, à personalidade dele. Agora eu quero falar para você sobre uma situação de liderança que muda todo o jogo. Sabe quando acontece uma contingência, uma situação que é emergência, que as pessoas não estão acostumadas a lidar? Pode ser que o líder tenha que mudar o estilo de liderança dele imediatamente. Então veja o exemplo que eu preparei aqui para você. O líder tem um estilo de liderar que é de colaborar, de participar, uma liderança horizontal, imagine isso. Então, ele participa junto, ele colabora com as pessoas, ele trabalha junto, e isso é muito democrático. Só que acontece um grande problema. Uma situação emergencial acontece na empresa, uma grande crise que tem que ser administrada. Todos precisam esforçar-se para recuperar a empresa. E aí, como é que fica? Esse líder vai ter que usar mais de um estilo, vai ter que alternar entre diversos estilos. Vai ter um momento que ele vai precisar persuadir as pessoas, inspirá-las, falar coisas que ajudem elas a ficar motivadas de verdade, porque elas vão ter que fazer um sacrifício. Tem momento também que ele vai precisar delegar função, explicar como fazer e acompanhar a tarefa para garantir que dê certo. E alguns colaboradores vão precisar de um pulso firme, ele vai precisar comandar mesmo, e controlar o resultado, porque existe muita coisa em risco naquele momento. Então ele vai ter que alternar entre diversos estilos para poder resolver aquele momento que é fora do usual. Portanto, o estilo de liderança vai ter que ser adaptado de acordo com 4 fatores diferentes. O primeiro é o tipo de tarefa que está sendo executada, como o daquele cirurgião. O segundo é o nível de maturidade do funcionário, porque dependendo da maturidade dele, é mais adequado se comportar com essa pessoa de uma maneira ou de outra. O terceiro é a personalidade. Qual é a tendência individual de cada um desses liderados? Eles precisam de estilos diferentes de liderança.
E o quarto é quando acontece uma emergência, uma contingência, e que você vai ter que adaptar seu estilo de liderança ao que ocorreu. Esse entendimento de que era necessário haver flexibilidade na liderança é uma ideia que começa a surgir com a liderança situacional na década de 80. E ainda no início se falava apenas de 4 estilos diferentes de liderança. Vou citar aqui para você quais são. Quando o funcionário tinha uma maturidade profissional baixa e baixo engajamento, o estilo de liderança era determinar as tarefas e o que deve ser feito, treinar e controlar o resultado. Quando a maturidade é de média para baixa, isso indica que a pessoa não tem uma grande competência técnica, mas está engajada, está motivada, mas não tem competência técnica, o estilo é inspirar e persuadir. É claro que esse líder vai explicar e ensinar, né, até delegar tarefas em detalhes, mas ele vai principalmente se preocupar em inspirar e persuadir essa pessoa, aproveitando a motivação dela para que ela busque sozinha o conhecimento. O terceiro nível é quando o liderado tem uma maturidade de média para alta, que significa que ele tem uma boa competência técnica, ele está ali preparadíssimo às vezes para fazer as tarefas direitinho, não precisa de orientações nesse sentido, mas a motivação dele está baixa por alguma razão, a gente não sabe o que. Pode ser que ele tenha sido frustrado porque ele esperava uma promoção que não veio, pode ser que ele esteja com algum problema particular. E nesse momento, o líder utiliza o estilo compartilhar e debater. Porque aí ele compartilha com aquele liderado os problemas que estão acontecendo, pergunta para ele o que ele está precisando, debate com ele como pode ser auxiliado naquele momento, né? Então, essa é uma maneira que foi criada para lidar com esse momento, que você tem alguém com maturidade entre média e alta, que está ali sabendo o que fazer, as suas funções, mas motivação baixa. O quarto estilo de motivação é para quando a pessoa tem realmente uma maturidade profissional alta, sabe muito bem o que fazer, tecnicamente preparado, altamente engajado. E aí a gente delega e simplesmente acompanha do jeito que a pessoa quer ser acompanhada, dá muito empoderamento e liberdade para esse indivíduo, porque ele está pronto para fazer isso. Então, a liderança situacional colocou esses 4 estilos iniciais. Só que isso evoluiu para 12 estilos diferentes de liderança, porque nos anos 80 se falava de 4, e depois, com o tempo, globalização, mudanças na sociedade, ainda mais humanização do trabalho, diversidade humana nas organizações, tudo isso começou a exigir mais flexibilidade do líder. Então o líder tem que ser alguém altamente capacitado. Uma conclusão que você já deve ter pensado é que, se é importante o nível de maturidade profissional dos liderados, o líder contemporâneo, que é colaborativo, se tornou também um líder desenvolvedor. Alguém que dá treinamento, que desenvolve a equipe, que aumenta o nível de maturidade de seus liderados para que eles alcancem um nível alto. Nós podemos dizer, então, que na liderança colaborativa contemporânea, o líder é também um líder desenvolvedor de pessoas, tem que estar preparado para desenvolver pessoas. E é também um líder inspirador e visionário, que faz com que as pessoas acreditem e se engajem. O tema é fascinante, não é? Eu aguardo você no próximo encontro. Tchau! Imagina a seguinte situação. Você foi convidado para ir numa festa, numa reunião, na casa de pessoas que você você não conhece ninguém ali. E de repente é hora de sair de casa, não pode começar a dar uma resistência por não saber como é que vai ser? Será que esse ambiente vai ser legal? Será que vai ser seguro? Será que as pessoas vão me aceitar como eu sou? Será que eu vou ser respeitado?
Será que vai ser emocionalmente compensador? Vai ser divertido fazer parte disso? Pois é, as pessoas têm resistências em relação a integrar grupos e equipes, porque existem alguns receios, alguns medos, que são bloqueios que as pessoas têm a respeito de como elas vão se sentir numa equipe. Aí você chega ali nessa reunião e tudo, e tem aquele medo, aquele constrangimento, mas finalmente a única pessoa que você conhece aparece. Como é que você se sente na hora? É bom, né? O que acontece nesse momento? A pessoa, de repente, leva você pelo ambiente e fala para as pessoas, olha, esse aqui é fulano, ciclano, e apresenta e começa a falar das suas qualidades positivas. Imagina que tem um momento que ela pede para você falar uma opinião, ela põe você para participar, ela está funcionando como um líder naquele momento, que está ajudando você a se integrar com o restante das pessoas e tirando o mal-estar que você sentia no início. De repente, você vai se sentindo melhor, vai se sentindo em casa, mas ainda assim, alguns receios são preservados. Isso é o que acontece mesmo quando indivíduos já integram equipes. Esse é o tema da nossa aula de hoje. As resistências naturais que as pessoas têm ao integrar equipes e que mesmo depois que elas já fazem parte da equipe, aquilo fica dentro delas ali, podendo ser acionado quando uma situação difícil acontece. Agora eu quero que você pense numa situação completamente diferente. Não é uma situação informal em que você vai a uma reunião com pessoas que não conhece. É uma situação profissional. Você vai ingressar numa nova empresa, numa equipe com pessoas que você não conhece. Aqui as coisas ficam diferentes e é um pouco mais complexo, você não acha? Afinal de contas, você vai estar pensando que, ao mesmo tempo, você precisa performar, as pessoas precisam gostar do seu trabalho. Será que você vai ter chance, vai ter voz ativa no grupo? Será que o grupo vai ser seguro para você participar e as pessoas vão te respeitar devidamente? E aqui começa também aquele conflito interno que todo mundo tem entre eu e nós. A gente pensa assim, puxa, eu quero participar do grupo, quero integrar, quero fazer parte dessa equipe, quero ser esse nós composto por pessoas capacitadas, quero ter orgulho de fazer parte. Mas, por outro lado, a gente pensa assim, não quero ser engolido pelo grupo. Eu quero que a minha diferença, minha maneira única de ser, seja percebida. Eu quero me destacar também. Então fica esse conflito interno entre participar da equipe, ser colaborativo, cooperativo, ao mesmo tempo também me destacar. É mais ou menos o conflito que existe, por exemplo, numa equipe esportiva, quando tem vários craques, em que os craques querem se destacar, eles são muito bons no que fazem, mas eles também precisam jogar em prol do time, porque senão não dá certo. Às vezes você reúne vários craques, mas eles jogam mal juntos, a equipe não funciona. Esse conflito interno está sempre presente e ele é natural. Um líder que está ali trabalhando com uma equipe, ele tem que lidar com isso. Ele tem que ajudar as pessoas a se sentirem melhor e romperem com esse conflito. Vamos começar entendendo as 7 necessidades que todo ser humano tem quando ingressa numa equipe. A primeira necessidade é uma necessidade de segurança, de transparência. A pessoa pergunta para si mesma, será que as pessoas vão ser verdadeiras? Será que é um lugar seguro para eu colocar as minhas opiniões, para eu ser eu mesmo? Será que é um local em que eu não vou me ferir? Por quê? Porque desde criança ela participou de situações sociais onde houve risco de se sentir ferido, de ser magoado por outras pessoas. Como é que o líder resolve isso? Ele resolve criando uma cultura de transparência, uma cultura de honestidade e uma cultura de acolhimento e segurança para que todos se sintam bem e todos se respeitem mutuamente. A segunda necessidade que todo mundo tem quando ingressa em uma equipe é a necessidade de se sentir incluído, é a necessidade de aceitação e de inclusão. Como é que um líder ajuda as pessoas a ficarem calmas nesse sentido? Imagine que tem pessoas que ficam um pouco quietas na equipe, se pronunciam menos, o líder vai, conversa com elas, pede para elas se pronunciarem, celebra quando elas falam, quando elas participam. Ele coloca as pessoas dentro para que elas se sintam incluídas e ajuda com que outras pessoas da equipe também façam isso, também tragam elas para dentro. Outra necessidade que todo mundo que integra uma equipe tem é uma necessidade de poder e influência. Será que eu vou ter poder de realizar as coisas aqui? Será que eu vou ter uma influência sobre o grupo, uma voz ativa? Será que a minha opinião vai contar, vai valer, vai ser levada em conta? O líder resolve essa necessidade e atende a isso,
realmente celebrando as opiniões das pessoas, levando em conta, valorizando e valorizando todo mundo de forma imparcial, de tal maneira que as pessoas não sintam que ele tem preferências ou predileções por uma pessoa ou por outra. Ele está ali realmente permitindo que todos tenham voz. Outra necessidade de todo mundo que ingressa numa equipe é pensar se ela vai ser respeitada na individualidade dela. Será que a diversidade humana dela vai ser bem acolhida e bem aceita? E aqui tem o papel do líder, de criar uma cultura de acolhimento às diferenças, à diversidade, até porque uma equipe muito boa mesmo é uma equipe que une pessoas muito diferentes, com capacidades diferentes, características diferentes. Imagine uma empresa, por exemplo, que tem uma equipe com muita diversidade humana. Essa equipe entende melhor os clientes dessa empresa, que são também muito diversos. Então é algo vantajoso. O líder vai trabalhar para desenvolver essa cultura de percepção da vantagem da diversidade, realmente instaurando uma cultura de respeito, de acolhimento e, mais do que apenas respeito, que as pessoas se admirem pelas diferenças. Outra coisa que é muito importante para quem ingressa numa equipe é a necessidade de saber se vai ser divertido e compensatório emocionalmente. É uma necessidade que todos nós temos de sentir que a gente vai passar por um processo que vale a pena e que vai trazer emoções positivas e não emoções negativas. E tem gente que fala assim, não, é trabalho. Trabalho não tem que ser emocionalmente compensador ou divertido. Claro que tem. É claro que não é todo mundo que consegue trabalhar naquilo que gosta, mas a gente pode extrair prazer e alegria daquilo que a gente faz. E dependendo de como a gente cria ali uma dinâmica de relacionamento com as pessoas, pode ser muito gostoso e divertido trabalhar. E o líder pode fazer isso. O líder pode criar dinâmicas de grupo, que são dinâmicas muito especiais, que fazem com que as pessoas se sintam bem e compensadas emocionalmente. Ele pode criar momentos, que são momentos especiais. Eu me lembro de uma pessoa que disse que tinha um momento do dia que ele ficava esperando, que era uma reunião com o líder dele, que tinha café, tinha umas bolachinhas, as pessoas conversavam, era mais frio, mais divertido. Olha só como uma coisa simples como essa pode funcionar, ou até mesmo um processo de gamificação. Outra necessidade que todo mundo tem é a necessidade de realização e de resultados. A pessoa fica pensando, mas será que a gente vai conseguir produzir junto? Será que a gente vai trazer resultado de verdade? Será que eu vou conseguir interagir com essas pessoas e fazer um trabalho de valor junto com elas? E aqui tem um papel importantíssimo do líder, porque o líder ele consegue coordenar essas diferenças e criar uma dinâmica de trabalho muito funcional entre as pessoas. Ele percebe as diferenças das pessoas, os pontos fortes, pontos fracos, e ajuda que a interação seja altamente produtiva. Faz isso através de processos e criando mecanismos para isso. E, finalmente, todo mundo que ingressa numa equipe de trabalho tem a necessidade de autoexpressão e de performance. A gente falou que as pessoas também querem se expressar, tem aquele conflito entre eu e o nós, né? Então, a pergunta da pessoa é, será que eu vou conseguir expressar o meu melhor? Eu vou dar o melhor de mim? Será que eu vou alcançar um nível de performance que eu gostaria? Será que a gente junto vai conseguir chegar num nível de performance alto? Aqui também tem um papel grande do líder de dar chances, oportunidades para a pessoa poder performar. Oportunidades para ela mostrar o melhor dela. E mais ainda, integrando muito bem a equipe, ele pode conseguir um resultado conjunto de alta performance, que é altamente motivador. Você consegue imaginar como é incrível participar de uma equipe que alcança um nível de alta performance e se transforma num time? Imagine você sendo o líder que fez essa sinergia e essa alta performance da equipe acontecer. Seria incrível, não é? Eu fico por aqui e deixo essa reflexão com você. Tchau!
Olá, hoje a nossa aula é sobre liderança inspiradora. É possível que muitas decisões que você já tomou na sua vida tenham a ver com alguém que te inspirou de verdade. Às vezes é um professor, alguém da nossa família. O que será que essas pessoas têm de diferente das outras, que de repente incendeiam em nós a vontade de fazer algo que a gente dá muito valor, muita importância? Elas ajudam a gente até a construir os nossos valores de vida, a perceber o que é significativo e que realmente vale a pena, não é verdade? Eu vou contar um exemplo aqui de dois líderes que são inspiradores, mas que tinham maneiras diferentes de atuar. O primeiro, Martin Luther King. Martin Luther King percebeu que esse era o momento certo para estabelecer uma luta pacífica pelos direitos humanos na sociedade. E ele teve uma visão muito bonita que ele compartilhou numa palestra pública, numa preleção dele em Washington, na capital dos Estados Unidos, para uma multidão. E ele começou dizendo: eu tenho um sonho. Essa é uma característica dos líderes inspiradores e visionários. Eles têm uma visão de como pode a vida se tornar, do que pode acontecer de positivo, uma visão que eles querem compartilhar, que inspira, que faz bem às outras pessoas, que dá um senso, inclusive, de missão para outras pessoas. E esses líderes têm uma característica muito poderosa, que todo líder gostaria de poder motivar as pessoas, não é verdade? O nível de motivação que os líderes inspiradores geram nas pessoas é muito alto, porque tem a ver com propósito de vida, tem a ver com valores elevados. O que aconteceu na época de Martin Luther King é que ele conseguiu mobilizar multidões de pessoas em prol de uma luta importantíssima que fez com que uma sociedade extremamente estratificada, racista, começasse a se rever e continua evoluindo até os dias de hoje, que são os Estados Unidos da América. Agora, o segundo líder, alguém que também teve uma visão do que poderia ser feito e começou numa primeira fase como um revolucionário, como alguém dedicado a uma luta, foi Nelson Mandela. A diferença é que Nelson Mandela começa o processo dele como um revolucionário violento, inclusive, e é preso e fica muito tempo na prisão. Nesse período da prisão, sabendo de tudo o que acontecia ao redor dele, sendo visitado pelas pessoas que faziam parte da causa dele, ele começou a entender de fora a falta de eficácia dos meios agressivos, violentos que eles estavam utilizando. Mandela, num momento muito especial, na década de 90, ele é liberado da prisão e, num segundo momento, se torna presidente da África do Sul. Ele pega uma África do Sul extremamente estratificada. As relações perturbadas pelo apartheid,
um tipo de política que já vinha sendo construída há muitos anos e que tornou as pessoas todas apartadas umas das outras. Agora veja a característica do Mandela. Ao invés dele declarar, como Martin Luther King fez, eu tenho um sonho, ele fez algo diferente. Ele reuniu pessoas e começou a discutir a criação de novas possibilidades para acabar de vez com o apartheid e com o preconceito interracial. Mandela, inclusive, contratou 2 pesquisadores americanos que trabalhavam com a espiral dinâmica, uma proposta para conseguir fazer com que polarizações entre pessoas pudessem ser sanadas e gerar uma convivência pacífica. E ele fez uma aplicação estratégica, inclusive usando o esporte, que era uma paixão dos sul-africanos. E conseguiu acabar com o apartheid e, mais ainda, instaurar uma paz social. E sabe o que é impressionante no caso do Mandela? Isso continua lá depois da morte dele. Mahatma Gandhi, por exemplo, durante o momento em que ele estava vivo, tudo aquilo que ele propunha era seguido pela sociedade indiana. Mas depois que ele faleceu, surgiu uma guerra entre Índia e Paquistão e alguns valores que ele propagou foram esquecidos. Mas a estratégia de Mandela é mantida até hoje viva. Inclusive no velório dele, os diversos grupos se organizaram e passaram ordenadamente na frente do local em que o corpo estava sendo velado e não houve nenhuma confusão, nenhuma violência. Os 2 tipos de líderes que eu citei são líderes muito importantes. Um deles tem a visão, compartilha a visão, incendeia as pessoas com a motivação para ir junto em prol daquela causa. É o caso do Martin Luther King, é o caso também do Mahatma Gandhi. Agora, existe um outro líder que também é inspirador, que também é visionário, que ele constrói a visão junto com outras pessoas, de maneira democrática, para descobrir como a união das diversas inteligências pode levar a um resultado mais poderoso ainda. As 2 alternativas de liderança inspiradora são muito boas e utilizáveis dependendo da circunstância. Mas a segunda das 2 é a mais colaborativa, porque cria-se uma solução em grupo. E agora você pode estar se perguntando, mas e um líder visionário, inspirador, numa empresa? Como ele age? Em primeiro lugar, ele tem que estar completamente alinhado com a visão da empresa, com a missão, com os valores da empresa, para que tudo que ele vislumbre esteja num perfeito alinhamento entre ele e a identidade da empresa. Em segundo lugar, ele tem um trabalho muito importante, que é unir a equipe toda em torno dessa visão, missão e valores, e deixar isso vivo. Isso é mantido presente sempre. Eu fui contratado há um tempo atrás para dar um treinamento numa empresa e durante o treinamento, embora o tema fosse habilidades de comunicação e relacionamento interpessoal, o líder me pediu para focalizar os valores da empresa. Então, cada bloco trabalhava com um valor principal. Eu achei incrível a estratégia dele, porque ele estava mantendo viva a cultura da empresa. Além disso, o líder trabalha também para trazer os valores dos indivíduos que fazem parte da equipe e criar uma identidade daquela equipe. Quem nós somos, qual é o potencial que temos para alcançar e qual é o nosso propósito como equipe, como time. O líder visionário, o líder inspirador, ele tem uma vantagem em relação aos outros líderes, porque ele desperta um nível de motivação muito alto, como eu falei para você anteriormente. E ele trabalha um tipo de motivação que é uma das mais eficientes, que é a motivação intrínseca. Os fatores de motivação intrínseca são fatores que dependem do indivíduo internamente se sentir engajado. Então, por exemplo, sentir que eu estou contribuindo para algo importante, algo melhor, sentir que eu estou crescendo, estou me desenvolvendo, sentir que eu tenho uma participação, né, e que eu posso, de alguma forma, fazer parte de verdade. Esse é um tipo de motivação que não se esvai com o tempo. É autossustentada, porque está baseada nos valores de um indivíduo. Agora, nós temos também os fatores de motivação extrínsecos, que também são importantes. Por exemplo, fatores extrínsecos é tudo que vem de fora e que nos motiva. Pode ser melhoria de salário, ou pode ser uma promoção, ou benefícios extra, isso também motiva. Mas existe uma pesquisa inglesa que mostrou que, pelo menos na Inglaterra, o fator número 1 de motivação dos ingleses
era sentir que estava contribuindo para algo maior do que eles quando estavam na sua empresa e no trabalho. E por incrível que pareça, contrariando um monte de coisa que a gente pensava, recompensas financeiras, bônus, dinheiro, estava em 7º lugar na pesquisa. Claro que isso vai variar dependendo da função profissional que uma pessoa desempenha. Mas aqui a gente vê que os fatores motivacionais intrínsecos são importantes. O certo é combinar os dois. É ter tanto motivação intrínseca quanto extrínseca contempladas. E você, qual é a sua motivação para fazer seu trabalho? O que você percebe que dá e contribui com a sociedade através do que você faz? Até nosso próximo encontro. Tchau!